Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a circulação. Vamos abordar mais especificamente a microcirculação e o sistema linfático. Espero que vocês gostem do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Então a videoaula de hoje, pessoal, ela está dividida em 4 tópicos. Uma visão geral sobre a circulação nos vertebrados, no ser humano. Um controle local do fluxo sanguíneo. Microcirculação e, por fim, sistema linfático. Então, se vocês precisarem beber uma água, dá uma pausa aí entre um tópico e outro, que vocês conseguem ir acompanhando a nossa aula numa boa. Então, primeiro vamos começar com a visão geral sobre a circulação. E não tem como falar desse tema sem tentarmos responder a pergunta: qual a função da circulação? Então, primeiro vamos começar, pessoal, com a visão geral do sistema circulatório. Então, aqui nós temos, o coração humano. E nos seres humanos, em nós mamíferos, a circulação ela está dividida em circulação pulmonar e circulação sistêmica. Então, nós temos o sangue que vem dos tecidos corporais, ele chega através da veia cava, no átrio direito. Do átrio direito, esse sangue ele vai passar para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai para os pulmões, onde ele vai ser oxigenado, então ele vai fazer troca gasosa, deixar gás carbônico no pulmão, trazer oxigênio. De lá ele volta já oxigenado para o átrio esquerdo, chega lá no átrio esquerdo. Então isso é a circulação que a gente chama de circulação pulmonar. E aí do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo esquerdo e vai ser ejetado para o resto do corpo, através da artéria aorta. E aí a artéria aorta vai distribuir para as grandes artérias esse sangue que vai ser carregado para os diversos tecidos. Nos capilares sanguíneos, vai haver as trocas gasosas, nas quais o nosso sangue vai deixar oxigênio nos tecidos que estão demandando o oxigênio e vai também captar aí o gás carbônico que esses tecidos estão produzindo. Depois disso, o sangue volta novamente através das veias para o átrio direito. Então, percebam que a gente separa de forma didática isso, circulação pulmonar e circulação sistêmica, para ficar mais fácil da gente falar em alguns conceitos. Mas eu quero também que vocês saibam que essa circulação ela é integrada, Então, é uma circulação que funciona como um todo. Uma não pode funcionar sem a outra. Falando ainda sobre a função de troca gasosa da circulação, cada tecido vai apresentar uma necessidade metabólica específica dependendo do momento do dia em que nós nos encontramos. Então, essa necessidade metabólica do tecido ela vai regular a intensidade do fluxo de sangue que chega até cada tecido. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso quando a gente falar em microcirculação. Então, primeiro, na regulação do fluxo sanguíneo em si. Então, por exemplo, depois de comer, logo após o almoço, a gente tem uma grande atividade aí no nosso trato gastrointestinal. Nesse momento, o trato gastrointestinal ele está demandando oxigênio, ele está demandando chegada de nutriente até lá. Por isso, a gente vai ter um desvio do fluxo sanguíneo e um aumento do fluxo sanguíneo no trato gastrointestinal. Já quando a gente está, por exemplo, fazendo uma prova, a gente está utilizando muito mais o nosso sistema nervoso central aqui. E aí a gente tem uma maior irrigação sanguínea chegando no sistema nervoso central. Tudo isso para levar o oxigênio necessário para esses tecidos, mas também para levar para os tecidos os nutrientes que eles necessitam, como, por exemplo, a glicose. E aí, para que essa regulação seja feita, para que a gente fale dessa regulação, a gente precisa primeiro entender que os vasos sanguíneos eles apresentam características diferentes. Então, nossas veias, nossas artérias, nossas vênulas, nossos capilares sanguíneos, eles são diferentes uns dos outros. Eles apresentam características diferentes. Então, primeiro vamos comparar aqui veias e artérias rapidamente. As artérias, por exemplo, elas têm uma parede muscular muito mais espessa do que as veias. Então, elas são capazes de contração e de ejetar volumes sanguíneos, funcionando aí como pequenas bombas também para o nosso sistema cardiovascular. Já as veias, elas têm uma parede muscular muito menos espessa, porém, elas têm uma maior capacidade, uma maior elasticidade, então elas conseguem acumular grande quantidade de sangue no interior delas. Além disso, nas veias a gente encontra as válvulas, que ajudam aí no direcionamento do fluxo sanguíneo, como a gente viu na aula anterior. E aí, por fim, nós temos os capilares, aqui que eu queria destacar, porque hoje, quando a gente falar em microcirculação, a gente vai falar bastante a nível de capilar.
Então, os capilares eles são formados por uma única camada de endotélio. A parede dos capilares tem uma única camada. O fato dessa camada ser bem fina é o que favorece a troca gasosa nesse tipo de vaso sanguíneo, a passagem de nutrientes, né? Então, isso tudo faz com que a nossa circulação ela tenha características físicas específicas. Entre essas características físicas está aí o acúmulo de sangue em cada parte do sistema sanguíneo, né, do sistema circulatório, que a gente encontra caso a gente faça aí um recorte, congele no tempo aí a nossa circulação sanguínea. Provavelmente a gente vai encontrar o seguinte: 9% do nosso sangue vai estar lá na circulação que a gente chama de circulação pulmonar, né? A aorta pulmonar, né? Veia pulmonar, os capilares lá no pulmão. Aí o restante vai estar na circulação sistêmica, dividido mais ou menos da seguinte forma: 7% vai estar no coração, né, que faz parte das duas circulações. A gente vai ter 13% nas artérias. As arteríolas e os capilares vão ter outros 7% do sangue circulante. E 64% restante vai estar tudo em veias, vênulas e seios venosos. Então vejam que as veias, vênulas e seios venosos são capazes, né, de se distender bastante, de acumular bastante sangue no seu interior. Se a gente olhar só para a circulação sistêmica, desconsiderando a pulmonar, a quantidade de sangue nas veias, vênulas e seios venosos chega a 84% da circulação sistêmica. Então é bastante sangue. É bastante sangue. Então a gente tem aí, né, uma ideia de como essas diferenças de características de vasos sanguíneos influenciam de fato o que está acontecendo nas características físicas da circulação naquele momento. Falando ainda sobre características físicas da circulação, a gente tem aí a pressão que varia entre as diferentes partes do sistema circulatório. Então, por exemplo, aqui em destaque nós temos o ventrículo esquerdo, que faz parte da circulação sistêmica, né? E a artéria aorta. O ventrículo esquerdo, a pressão nele vai variar conforme ele está contraído, a pressão aumenta, quando ele fica relaxado, a pressão diminui. Esse ventrículo está jogando sangue diretamente para a artéria aorta, mas veja que a variação da pressão na artéria aorta não é tão grande quanto no ventrículo, porque uma das propriedades, né, que a aorta vai ter, que as artérias vão ter, é justamente diminuir essa variação de pressão, através de contração daquela parede muscular espessa que a gente falou logo no início aqui, né, do nosso vídeo, né? Alguns slides atrás. E aí, ó, a gente vai ter uma variação de pressão na artéria conforme a gente tem o relaxamento e a contração do ventrículo, mas essa variação na pressão é bem menor do que no ventrículo. E assim a gente pode ver, ó, aqui ventrículo esquerdo, grande variação de pressão, aí variação de pressão na artéria aorta, nas grandes artérias, nas pequenas artérias, e aí as arteríolas, os capilares, veias, né, quase não tem variação de pressão. Átrio direito, né, a gente tem variação de pressão, veja o que é átrio direito. E aqui no começo, o átrio esquerdo, eles têm variação de pressão, mas é bem menor do que nos ventrículos. Ventrículo direito com uma variação de pressão que é menor do que no átrio. Aí artérias pulmonares, arteríolas, capilares, aí, vênulas e veias pulmonares também com bem menos variação de pressão. Então percebam aí que a gente vai ter sangue se acumulando aqui nessa região das veias principalmente. E as diferentes áreas da circulação vão apresentar, portanto, também diferentes velocidades de perfusão do sangue. Então a velocidade com que o sangue passa em cada uma dessas áreas vai variar bastante. A velocidade do sangue ela vai ser inversamente proporcional à área de secção transversal dos vasos, ou seja, quanto mais a área dos vasos for grande, menor vai ser a velocidade com que o sangue vai passar. Então aqui nesse gráfico a gente vê, em cima a área de secção transversal total dos vasos, e embaixo a velocidade do fluxo de sangue. Perceba que os capilares, né, e vênulas têm a maior área de secção transversal, consequentemente, menor velocidade de perfusão do fluxo de sangue, né? O sangue passa por lá com menos velocidade. Isso favorece a troca gasosa e o encaminhamento não só de nutrientes, mas também de moléculas como hormônios até as células que necessitam delas.
Porque como os capilares eles vão passar lentamente, né, o sangue vai passar lentamente lá nos tecidos, ele tem tempo hábil para realizar tanto as trocas gasosas, quanto para deixar, né, ter a passagem dos nutrientes ou de hormônios, por exemplo, para cada um dos tecidos. E aí o funcionamento da circulação ele tem alguns princípios básicos. Então, vamos falar aqui 3 princípios básicos da função circulatória. Primeiro, o fluxo sanguíneo na maioria dos tecidos é controlado de acordo com a necessidade dos tecidos. Segundo, o débito cardíaco, né, vai ser a soma de todos os fluxos locais dos tecidos. Então, a quantidade de sangue que vai estar saindo do coração vai ser a soma da quantidade de sangue em todos os locais, né, em todos os tecidos. E terceiro, a regulação da pressão arterial é geralmente independente do fluxo sanguíneo local ou do débito cardíaco. Fluxo sanguíneo local e débito cardíaco podem influenciar a regulação da pressão? Podem. Mas a gente tem muitos outros mecanismos de controle dessa regulação da pressão que vão estar atuando sempre para manter a nossa pressão dentro da homeostase. E a gente vai ter uma aula específica só para falar sobre esses mecanismos de regulação da pressão depois. Passando aqui para o segundo momento da nossa videoaula, a gente vai falar sobre o controle local do fluxo sanguíneo. E aí a gente vai tentar responder que sinais levam o corpo a direcionar o fluxo sanguíneo para um tecido e não para o outro a cada momento. Então imagine que o nosso sistema circulatório está tentando constantemente responder a seguinte pergunta: para onde vai o maior fluxo sanguíneo? Eu vou mandar mais sangue para o cérebro? Eu vou mandar mais sangue para os músculos? Para onde eu mando mais sangue? Então o fluxo sanguíneo ele vai ser controlado em resposta às necessidades teciduais. Então, o que vai definir para onde vai o maior fluxo de sangue é que tecido está precisando mais. Então, por exemplo, se eu estou realizando um exercício físico numa academia e aí eu estou exercitando apenas alguns músculos, como por exemplo o músculo do peitoral, o meu fluxo sanguíneo ele vai ser redirecionado para o músculo do peitoral. Esse peitoral ele vai estar produzindo mais gás carbônico, ele vai estar demandando mais oxigênio e ele vai estar também produzindo mais calor. Tudo isso vão aí criar sinais para o redirecionamento do fluxo sanguíneo. Se eu estou realizando uma atividade física, como a natação, que exige diversos músculos diferentes do corpo, a gente vai ter aí o direcionamento do fluxo sanguíneo para diversos músculos. Se eu estou, por exemplo, fazendo uma prova, a gente vai ter direcionamento do fluxo sanguíneo aí para os nossos neurônios, né? Eu falo fazendo prova porque é um exemplo fácil de relacionar, mas qualquer atividade que demande bastante do seu sistema nervoso central. Como, por exemplo, ao jogar um videogame, a gente demanda bastante do sistema nervoso central, então o fluxo sanguíneo ele é redirecionado para esse sistema. Logo depois de comer, o fluxo sanguíneo vai ser direcionado para o nosso trato gastrointestinal, né? Então a gente vai estar aí num momento de digestão em que esse tecido está com um metabolismo bastante alto, vamos redirecionar o fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal. E aí o trato gastrointestinal, então, vai receber os nutrientes e o oxigênio necessário para continuar a sua atividade metabólica. No momento de um big test, né, uma prova, a gente vai ter aí um fluxo sanguíneo sendo redirecionado para o sistema nervoso central. E aí daí vem um conflito, né? Imagina que você vai fazer a prova logo depois de comer. O que o seu sistema faz agora? Manda fluxo sanguíneo para o seu trato gastrointestinal? Manda fluxo sanguíneo para o seu sistema nervoso central? Bom, vai depender muito, né? Nesse tipo de situação, vai depender muito de qual a função fisiológica mais basal. Geralmente, nesses casos, o trato gastrointestinal vai receber, né, uma maior perfusão sanguínea. Por isso, né, fica a dica, não comam grandes alimentos pesados antes de realizar provas. E aí, existem alguns sinais que vão influenciar o controle do fluxo sanguíneo. Então, o controle do fluxo sanguíneo, né, eu separei aqui 5 sinais inicialmente que vão estar influenciando, né, para onde vai o fluxo sanguíneo. O primeiro sinal é o suprimento de oxigênio nos tecidos. Então, a quantidade de oxigênio que aquele tecido está precisando enquanto ele está recebendo.
O segundo é a concentração de gás carbônico nos tecidos. Então, tecidos que estão produzindo mais gás carbônico, eles precisam de maior fluxo de sangue para retirar aquele gás carbônico de lá. O terceiro é o suprimento de outros nutrientes, como glicose, ácidos graxos, aminoácidos. Em quarto, a gente tem a manutenção da concentração apropriada de íons nos tecidos. E aí pensem, por exemplo, íons H+, quando eles estão se acumulando ali, eles vão deixando aquela região mais ácida. E isso é um sinal para o fluxo de sangue ser redirecionado para lá. E o quinto, transporte de hormônios e outras substâncias necessárias, né, aos tecidos. E aí cada tecido vai ter necessidades particulares e uma regulação do fluxo sanguíneo diferente. Então a temperatura ela pode ser um dos sinais que influencia o fluxo sanguíneo nos tecidos. Por exemplo, né, aí vamos falar um pouquinho da temperatura ambiente, né, a temperatura externa. Se a temperatura externa está quente, né, o nosso corpo ele vai se aquecer e o fluxo sanguíneo vai ser redirecionado para os vasos sanguíneos periféricos, para ter uma maior troca de calor com o ambiente, uma maior perda de calor e assim regular a nossa temperatura corporal. Por outro lado, se a temperatura está bastante fria, o fluxo sanguíneo ele vai ser redirecionado para os vasos sanguíneos mais internos, para conservar calor e não perder tanto calor para o ambiente, auxiliando aí a gente ficar com a nossa temperatura dentro da homeostase. Percebam que quando a gente está num ambiente muito frio, né, ou coloca o ar-condicionado numa temperatura muito baixa, a ponta dos nossos dedos fica gelada, a ponta do nariz fica gelada. Isso acontece porque o fluxo sanguíneo está chegando menos nesses locais, está sendo redirecionado para o interior do corpo para conservar a nossa temperatura corporal. E aí, quando a gente está em atividade física, por outro lado, né? E aí um outro sinal, né, pode ser aí a temperatura do músculo, porém a temperatura não externa, mas sim a temperatura que está sendo gerada pela dissipação da energia em forma de calor naquele músculo. E aí os músculos mais ativos eles vão receber mais sangue. Então se a gente está fazendo um exercício, né, de prancha como esse, que ativa, por exemplo, músculos aqui do abdômen, das coxas, a gente vai estar direcionando, né, fluxo sanguíneo para esses músculos. Se a gente está fazendo um exercício que ativa músculos nas costas, a gente vai estar redirecionando o fluxo sanguíneo para esses músculos, para todos os outros que estão mais ativos. E aí percebam que no caso do exercício físico, a gente vai ter uma combinação de fatores que vão estar influenciando o fluxo sanguíneo para chegar aí. Demanda de oxigênio nesse tecido vai estar alta, produção de gás carbônico vai estar alta, a produção de gás carbônico também ajuda a aumentar a concentração de H+, ali naquele tecido, e a gente ainda vai ter a temperatura, né, aumentando aí nesse tecido. O controle do fluxo sanguíneo faz com que os tecidos sempre tenham suas necessidades atendidas. Porém, o atendimento dessas necessidades não vai sobrecarregar o coração. Então, o coração, imagina o seguinte cenário. Você está fazendo um exercício que aumenta lá a atividade muscular nas suas coxas. Imagina que você está lá na bicicleta ergométrica. E aí você está lá, e aí as suas coxas elas estão demandando bastante oxigênio, elas estão demandando glicose, elas estão demandando chegada aí de nutrientes, né? A retirada do gás carbônico que elas estão produzindo. Então tem que aumentar bastante o fluxo sanguíneo nesse tecido. Imagina se para aumentar o fluxo sanguíneo nesse tecido, você tivesse que aumentar o fluxo sanguíneo no corpo inteiro. Você precisaria ter um volume de sangue maior, você precisaria ter um débito cardíaco maior, você precisaria ter uma maior frequência de batimentos cardíacos, provavelmente, podendo chegar a uma sobrecarga do coração. Porém, como o nosso sistema ele evoluiu para utilizar sinais aí, que vão dizer para ele para onde levar o fluxo sanguíneo, aí a gente evita essa sobrecarga. Então, provavelmente, ao longo da evolução, surgiu essa variante que utilizava esses sinais para ver, né, para que tecido direcionar o fluxo sanguíneo, e essa variante ela foi selecionada, já que ela traz esse benefício de evitar a sobrecarga do trabalho do coração. E aí a gente pode dividir o mecanismo de controle do fluxo sanguíneo em duas fases, o controle agudo e o controle a longo prazo. Então, o controle agudo vão causar variações na vasodilatação ou vasoconstrição locais,
ocorrendo durante segundos ou minutos para manutenção rápida do fluxo sanguíneo tecidual apropriado. Já o controle a longo prazo, a gente vai ter variações lentas e controladas do fluxo sanguíneo ao longo dos dias, semanas ou até meses, através do aumento ou diminuição das dimensões físicas e no número de vasos sanguíneos que suprem os tecidos. E aí a gente vai falar agora um pouquinho de cada um desses tipos de controle. Primeiro, o controle agudo. Então, no controle agudo, a gente tem um aumento no metabolismo tecidual, elevando o fluxo sanguíneo naqueles tecidos que estão com o metabolismo aumentado, como eu falei para vocês, por exemplo, aqui no caso dos músculos que estão sendo utilizados nesse exercício. Então, esse controle vai ser a curto prazo, um controle agudo. Então, aqui nesse gráfico a gente pode ver intensidade do metabolismo, fluxo sanguíneo. Conforme a gente vai aumentando a intensidade do metabolismo, o fluxo sanguíneo vai aumentando. É uma relação simples que ocorre ali em poucos segundos. Falando ainda de controle agudo, a gente pode ver o efeito da disponibilidade reduzida de oxigênio no controle do fluxo sanguíneo tecidual. Então, por exemplo, alpinistas, que eles vão escalar grandes montanhas, conforme vai subindo a altitude, o ar vai ficando mais rarefeito. O que significa isso? Como tem aqui na imagem, pensa que cada pontinho azul desse é um oxigênio. Então, perceba que quanto mais ele vai subindo, mais as moléculas de oxigênio vão ficando separadas. Isso torna mais difícil para o indivíduo respirar a quantidade de oxigênio, inspirar a quantidade de oxigênio necessária. E aí, quando a gente tem essa disponibilidade reduzida de oxigênio, a gente tem aí também uma mudança no fluxo sanguíneo tecidual. Por exemplo, a gente tem um aumento aí do fluxo sanguíneo indo para os pulmões para tentar aproveitar ao máximo, a troca gasosa que é possível ser realizada. O aumento do metabolismo tecidual vai elevar o fluxo sanguíneo nos tecidos. E aí veja o seguinte, a gente tem aqui fluxo sanguíneo e aqui a gente tem saturação de oxigênio arterial. E aí, lembra lá que a saturação de oxigênio é quando a gente tem, as hemoglobinas, todos os sítios de ligação da hemoglobina ligado ao oxigênio. E aí, conforme vai diminuindo a porcentagem de saturação aqui nesse gráfico, então a gente vai de 100% para 75%, para 50%, para 25%, vai aumentando o fluxo sanguíneo. Esse foi um experimento feito com cachorros em laboratório. Então, o pesquisador ele controlou algumas outras variáveis, como, por exemplo, a concentração de gás carbônico no sangue desses animais, porque na condição natural, no nosso corpo, assim, estando em homeostase, a saturação de oxigênio e a quantidade de gás carbônico, elas vão estar relacionadas aí, assim como uma variação do pH sanguíneo. Mas nesse experimento, está em laboratório, está tudo controladinho e a gente tem, conforme vai diminuindo a porcentagem da saturação de oxigênio, vai aumentando o fluxo sanguíneo para os tecidos. Ainda falando, do controle agudo, a gente tem que a ausência ou a diminuição da disponibilidade de oxigênio nos tecidos pode causar vasodilatação. E aqui a gente tem uma demonstração, uma meta-arteríola aqui. E aqui a gente tem um esfíncter, que é um esfíncter muscular, certo? De músculo liso, que é um esfíncter chamado esfíncter pré-capilar. Então, em diversos lugares do corpo, a gente vai ter a presença desses esfíncteres pré-capilares. E aí, se eu fecho esse esfíncter, o fluxo sanguíneo não vem para esse tecido. Se eu abro o esfíncter, o fluxo sanguíneo vem para esse tecido. Dependendo da atividade dessas células teciduais aqui ao redor, essa atividade vai gerar sinais que vão fazer com que haja o relaxamento desses músculos, abrindo o capilar e redirecionando o fluxo sanguíneo para esse tecido, caso o tecido esteja com atividade elevada, ou que feche, que contraia esse músculo, fazendo com que o sangue passe direto aqui, indo para outros tecidos, caso esse tecido esteja com pouca atividade. Então, aqui, isso aqui serve para um aumento no metabolismo, como eu falei, mas também para a diminuição do aporte de oxigênio que chega até os tecidos. Então, quando eu tenho a diminuição desse aporte de oxigênio, eu vou ter relaxamento de arteríolas e dos esfíncteres pré-capilares, levando ao aumento do fluxo sanguíneo nesse tecido.
o que leva a um aumento do oxigênio chegando ao tecido e finaliza aí com feedback, com o mecanismo de feedback, esse sinal. Ainda falando no controle agudo da circulação, né, do fluxo sanguíneo para cada tecido, a gente tem que o aumento ou a diminuição da concentração de algumas substâncias pode provocar uma mudança no diâmetro dos vasos. Entre essas substâncias, a gente tem o CO2 e o H+. Quando a gente tem maior concentração de CO2 e maior concentração de H+, ou seja, maior acidez no nosso tecido, né, menor pH, a gente tem vasodilatação. Além disso, quando a gente tem baixa glicose no tecido ou falta de vitaminas do complexo B, a gente também tem a ocorrência de vasodilatação. Isso tudo para aumentar o fluxo sanguíneo chegando a esse tecido, remover o gás carbônico, remover o hidrogênio e deixar chegar até eles, né, a glicose e as vitaminas que ele necessita. E aqui a gente pode falar um pouquinho de hiperemia. Então, a hiperemia é quando eu tenho um aumento no fluxo sanguíneo para um tecido. E aí, essa hiperemia ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser ativa ou ela pode ser reativa. Então, aqui em cima, a gente tem ao longo do tempo fluxo sanguíneo, né? Então, aqui embaixo também. No eixo X é o tempo, no eixo Y é o fluxo sanguíneo. E aí, a gente tem representado em cada um desses gráficos os dois tipos de hiperemia. Aqui em cima, a hiperemia reativa. Então, aqui nesse caso, a gente tem o fluxo sanguíneo normal chegando até um tecido. E aí, a gente tem a oclusão de uma artéria. Então, o pesquisador foi lá, pegou e fechou uma artéria com uma pinça, por exemplo. Isso é um procedimento comum, por exemplo, quando os médicos estão realizando algum tipo de cirurgia. E aí, precisam, né, interromper o fluxo sanguíneo até um dos tecidos. E aí, depois disso, o fluxo sanguíneo ele é interrompido. Nesse tempo 2 aqui, no segundo minuto, a gente tem a retirada dessa pinça. E aí, vejam que a gente tem um aumento grande, que a gente chama de hiperemia reativa, do fluxo sanguíneo chegando nesse tecido. Então, o fluxo sanguíneo aumenta de uma forma muito grande e expressiva. Depois de um tempinho, ele baixa de novo, retornando aquele fluxo sanguíneo basal que a gente tinha antes da oclusão da artéria. Já a hiperemia ativa é mais parecida com o que a gente estava falando até agora. Por exemplo, durante exercício físico, estimulação muscular, a gente tem o fluxo sanguíneo, né, basal, aí começa a estimulação muscular aqui no tempo zero. Enquanto ela dura, a gente vai tendo gradativamente um aumento aí do fluxo sanguíneo até que essa atividade cessa e ele volta depois ao fluxo sanguíneo basal. Então tá aí a diferença entre hiperemia reativa e hiperemia ativa. A gente tem ainda substâncias liberadas pelo endotélio dos próprios vasos sanguíneos, dos próprios capilares, que podem auxiliar na regulação do fluxo sanguíneo. Isso tudo a gente ainda está falando de controle agudo, tá, pessoal? E aí a gente tem, por exemplo, o endotélio liberando algumas substâncias, como o NO, que vão atuar aí como reguladoras do fluxo de sangue. A endotelina, que é uma outra substância liberada aí pelos próprios vasos sanguíneos, pela própria parede do endotélio, né, dos capilares, ela vai ser um poderoso vasodilatador. Então, quando eu tenho a liberação de endotelina, eu tenho aí a ocorrência de vasodilatação, aumentando o direcionamento do fluxo de sangue para fazer com que o sangue chegue nos tecidos onde ele é necessário. Um dos casos onde eu tenho liberação de endotelina é a hemorragia, né? E aí, quando eu tenho uma hemorragia, eu vou estar perdendo sangue. O sangue vai estar saindo para o corpo. O que pode, né? O que deixa em perigo aí esse fluxo de sangue que está sendo perdido não chegar nos tecidos onde ele é necessário. Então, a gente tem a liberação de endotelina, fazendo aí a vasodilatação, fazendo com que o sangue ele consiga chegar nos demais tecidos, embora esteja havendo essa pequena hemorragia por rompimento de um capilar. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre controle a longo prazo. Certo? Então, até aqui a gente estava falando a curto prazo, agora a longo prazo. Então, o aumento do tamanho ou do número dos capilares sanguíneos, ele vai ser o principal mecanismo aí pelo qual a gente tem o aumento da perfusão de sangue de um tecido a longo prazo. O aumento do número de capilares a gente chama de angiogênese. Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo dois cortes histológicos de músculos das patas aí, das pernas de ratos. No primeiro corte histológico, a gente tem um rato sedentário.
E aí aqui em branco, né, esses pontinhos brancos são capilares sanguíneos. E aí vejam a quantidade de capilares sanguíneos aí no músculo do nosso rato sedentário. Imaginem a quantidade de sangue que está chegando. Aqui do lado a gente tem muito mais pontinhos brancos. Esse rato aqui do lado, ele era submetido a sessões de exercício físico, né? Ficar rodando naquela bolinha lá diariamente. E aí a gente tem um maior número de vasos sanguíneos aqui, né? De capilares sanguíneos chegando aqui, né? No nosso músculo do ratinho. Então houve angiogênese que foi estimulada aí por exercício. E aí a gente está falando de controle a longo prazo. Então esse rato ele ficava todos os dias fazendo exercício. Fazer exercício uma vez não é suficiente para provocar esse efeito, mas uma rotina de exercício constante ela é suficiente. E aí já tem estudos investigando, mostrando sinais epigenéticos que estão relacionados a essa associação entre o exercício físico e essa maior geração de vasos sanguíneos aqui para aumentar, né, o fluxo local de sangue que chega aí no tecido muscular. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o papel do oxigênio nesse controle do fluxo sanguíneo a longo prazo. E aí eu trouxe para falar disso o exemplo de tolerância do povo tibetano, né, a grandes altitudes. Então, a gente tem algumas altitudes acima de 4.000 metros, por exemplo, que é muito difícil a gente encontrar populações humanas vivendo nessas altitudes, porque o ar é muito rarefeito. Então, geralmente, a gente tem dificuldade de respirar se vai ficar aí numa altitude tão elevada quanto essa. Porém, o povo tibetano, ele vive lá há milhares de anos. E, aparentemente, né, o que os estudos mostram, e aí quem tiver curiosidade de saber um pouco mais pode ver essa reportagem do jornal O Globo, lá tem o link, inclusive, para o artigo científico que saiu na Nature na época. E aí o que os estudos mostram, né, é que esse povo tibetano, ele parece ter uma diferença na sua hemoglobina. A hemoglobina deles parece ter maior afinidade ao oxigênio do que a nossa. Isso faz com que eles consigam captar mais oxigênio, ter um transporte mais eficiente de oxigênio e viver lá com uma saturação de hemoglobina muito parecida com o que nós temos, né, com que as demais populações têm a nível do mar. Então, aparentemente, uma herança genética está envolvida aí com essa tolerância dos tibetanos a viver em grandes altitudes. E aí a gente vê, né, a importância da gente ter estudos em diferentes culturas também para investigar como é que os mecanismos fisiológicos eles funcionam. Chegamos agora na terceira parte dessa videoaula e a gente vai falar da microcirculação. Então, primeiro vamos falar o que é a microcirculação. A microcirculação ela vai ser a circulação entre os capilares sanguíneos, o líquido intersticial, do líquido intersticial de volta para os capilares e vai envolver também a recaptação de sangue aqui pelo sistema linfático. Então, a nossa aula a gente vai falar agora de microcirculação e logo em seguida vamos abordar o sistema linfático. Só para lembrar, né, os capilares eles são uma única camada aí de epitélio, né, são formados por uma única camada de epitélio e assim a gente tem um vazamento de grande quantidade de água e de outros produtos para o líquido intersticial. Assim, o sangue ele vai se difundir de dentro dos capilares para o líquido intersticial através da membrana do capilar. E aí a gente vai ter vazamento de líquido e a gente vai ter vazamento também de outras substâncias, como por exemplo proteínas, que vão vazar aqui para o líquido intersticial, vão passar para dentro das células, né? A gente também tem a troca de substâncias da célula com o líquido intersticial, e aí a gente vai ter algum líquido se acumulando aqui, algum líquido retornando a esses capilares e algum líquido sendo recaptado por vasos linfáticos. As principais funções da microcirculação, portanto, são o transporte de nutrientes para os tecidos. Então, quando a gente tem, né, a vazão de nutrientes, de proteínas, de gases dos capilares para o líquido intersticial, a gente vai ter as células dos tecidos captando essas substâncias, né, e sendo, portanto, providas aí dos nutrientes e dos oxigênios que são necessários.
A segunda função da microcirculação é a remoção de produtos da excreção celular. Então, por exemplo, o gás carbônico produzido pela célula, ele vai ficar no líquido intersticial e depois vai passar para dentro do capilar. Isso também faz parte da microcirculação. Aqui eu tenho uma imagem, só para destacar para vocês, a estrutura da parede de um capilar. Então, eu quero que vocês olhem aqui para cima. Então, aqui ó, a gente tem a parede de um capilar. Percebam que a gente tem vários poros aqui nessa parede, canais, e tem fendas intercelulares entre uma célula e outra. Nessas fendas, a gente vai ter a passagem de moléculas maiores, o vazamento de moléculas maiores, como, por exemplo, proteínas que podem vazar de dentro do capilar para o líquido intersticial. E aí o fluxo nos capilares sanguíneos, ele não vai ser contínuo, né? Só lembrando aí, a gente pode ter esse fluxo interrompido através da constrição aqui desses esfíncteres pré-capilares ou de meta-arteríolas, né? Depende, então, do que a gente chama de vasomotilidade. Esse fluxo ele pode ser aumentado se o tecido ao redor do capilar está com uma maior demanda metabólica, ou ele pode ser reduzido caso essa demanda metabólica não esteja alta. E aí a gente tem algumas forças que vão estar influenciando aí nessa troca, né, de substâncias entre o líquido intersticial, as células do tecido e os capilares. Então, entre essas substâncias que estão sendo trocadas, primeiro a gente tem troca de água, nutrientes e outras substâncias, como por exemplo proteínas. Isso tudo vai estar acontecendo aí por difusão. E aí a gente tem que a difusão através das membranas capilares ela vai ser diferente para os tipos de moléculas que a gente está falando. Então, por exemplo, moléculas lipossolúveis elas vão se difundir muito mais rápido do que moléculas hidrossolúveis. Lembra que a nossa membrana é fosfolipídio, né? Então, moléculas lipossolúveis vão ter muito mais facilidade em passar pela membrana. Então, moléculas lipossolúveis atravessam diretamente a parede dos capilares, enquanto as hidrossolúveis elas têm que se mover através de poros, por isso a sua movimentação é mais lenta. Porém, tem uma alta intensidade de troca entre a água do plasma e o líquido intersticial, apesar de lenta. Aqui é só uma tabela para exemplificar aí a permeabilidade dos capilares a cada tipo de substância. Então, veja que a permeabilidade da água, né, o peso molecular 18 é 1, enquanto a permeabilidade do sal, né, NaCl, de peso molecular 58,5 é 0,96, menor, né? E aí, se a gente pega proteínas, né, moléculas mais complexas como a albumina, a permeabilidade vai ser 0,001. Então, dependendo da molécula, a gente vai ter uma maior ou menor permeabilidade pelas paredes dos capilares sanguíneos. E aí a filtração dos líquidos pelos capilares vai ser determinada por algumas forças, como eu já falei, né? E essas forças a gente dá o nome de forças de Starling. As forças de Starling, elas são basicamente a pressão do capilar, pressão de líquido dentro desse capilar, a pressão colodosmótica do plasma, ou seja, a quantidade de proteínas que eu tenho nesse plasma, e a pressão de líquido no líquido intersticial, e a pressão colodosmótica do líquido intersticial, quantidade de proteínas no líquido intersticial. Essas quatro forças elas vão estar atuando sempre, e aí vai ser o somatório dessas forças que vai determinar se as substâncias vão estar saindo ou entrando, né, sendo recaptadas aqui pelos capilares sanguíneos. Aqui nesse quadro a gente tem a descrição de cada uma das forças de Starling. Então a primeira, pressão capilar. Tende, né, quando eu tenho um aumento da pressão capilar, né, um aumento do líquido dentro do capilar, ele tende a forçar o líquido a sair para fora do capilar. Normal, de acordo com o gradiente de concentração, né? Tem mais líquido ali, ele vai sair para o líquido intersticial. Já a pressão do líquido intersticial tende a forçar o material de volta para dentro do capilar. Então, jogar líquido de volta para dentro do capilar. Já a pressão colodosmótica, quando aumenta a quantidade de proteínas no capilar, de novo, para equilibrar a concentração, ela tende a puxar a água para dentro do capilar. Já quando aumenta a pressão colodosmótica do líquido intersticial, quantidade de proteínas no líquido intersticial, tende a puxar, né, a água para fora do capilar, para o líquido intersticial, para equilibrar novamente a concentração. Então, essas forças de Starling elas vão estar sempre atuando em conjunto e vai ser o equilíbrio entre elas que vai direcionar
o fluxo de sangue, né, e determinar se ele vai estar vazando do capilar para fora ou se ele vai estar do líquido intersticial entrando de volta para o capilar. Bom, pessoal, vamos chegando à nossa quarta e última parte dessa videoaula, que vai falar um pouquinho sobre o sistema linfático. Então, a gente vai falar, né, sobre a função do sistema linfático, mas a gente vai tentar responder qual a função do sistema linfático ligada especificamente à circulação sanguínea, né? Lembrando que a gente está falando no todo do sistema cardiovascular e o sistema linfático ele vai entrar aqui como um sistema circulatório acessório. Mas o sistema linfático ele tem outras diversas funções que estão ligadas aí, por exemplo, ao sistema imunológico, né, a imunologia. Vocês vão ter durante o curso outras oportunidades, né, de aprender sobre elas. Então, o sistema linfático ele vai funcionar como uma via acessória pelo meio da qual o líquido pode fluir dos espaços intersticiais de volta para o sangue. Então, nem todo líquido que vazar lá para o espaço intersticial, ele vai conseguir ser recaptado pelos capilares sanguíneos, porque depende lá das forças de Starling, né? Então, o líquido que sobrar, que ficar ali com risco de se acumular, ele vai ser transportado pelos vasos linfáticos. Além disso, os vasos linfáticos eles são capazes de transportar proteínas e grandes partículas que não podem ser reabsorvidas pelos capilares sanguíneos, porque os capilares não são muito permeáveis a elas. Então, aqui a gente tem uma foto anatômica do sistema linfático, né? Só para lembrar para vocês a anatomia desse sistema. Esse sistema ele tem diversos gânglios linfáticos espalhados pelo corpo, né? Aqui nessa foto embaixo também vocês também podem ver. E aqui eu queria destacar para vocês, né, a veia subclava, que faz parte do nosso sistema circulatório. E os ductos linfáticos eles vão chegar nessa veia e vão jogar, né, o líquido aí que está circulando no sistema linfático, que a gente chama de linfa, que é um líquido ultrafiltrado, para dentro da nossa veia subclava. Assim, o sistema linfático ele consegue contribuir para a manutenção também do volume sanguíneo, certo? Do volume dentro do sistema circulatório. Então, aqui, né, de lado, a veia subclava em destaque. Canais linfáticos, eles estão presentes em quase todos os tecidos corporais. Então, os vasos linfáticos, eles têm diversos capilares linfáticos. E esses capilares linfáticos, eles têm permeabilidade que permite a entrada de macromoléculas. Então, aqui a gente tem um exemplo de capilar linfático. Então, vejam as células do endotélio. Vejam o modo como essas células estão colocadas uma a outra. Elas não são tão justapostas quanto os capilares sanguíneos. Isso permite, né, que um encaixe, digamos assim, entre essas células forme uma espécie de válvulas. E essas válvulas elas conseguem se abrir quando há pressão no líquido intersticial para a entrada aí, tanto de líquido quanto de macromoléculas, como por exemplo proteínas, para dentro dos vasos linfáticos. Essas válvulas que são formadas aqui por essa organização das células dos capilares linfáticos, elas vão fazer parte do que a gente chama de bomba linfática, que é uma bomba que vai aumentar o fluxo da linfa, ou seja, desse líquido ultrafiltrado que circula dentro do sistema linfático, fazendo com que esse líquido seja direcionado de volta para o sistema circulatório, por exemplo. Então, o que acontece? Quando a gente tem entrada de líquido e de proteínas e macromoléculas dentro do vaso linfático, esse vaso linfático ele vai ficar, né, distendido. Essa distensão da parede do vaso linfático vai provocar, então, a contração de músculo liso que vai estar presente aí ao redor dessa parede. Essa contração de músculo liso empurra a linfa para o segmento seguinte. E aí, quando chega lá no segmento seguinte, essa linfa ela não vai voltar, porque se ela voltar tem uma válvula, ó, que vai fechar quando ela tentar voltar e vai impedir que ela volte. Então, a contração desse outro segmento de músculo liso vai levar essa linfa mais à frente. E assim a gente sempre vai ter válvulas fechando, fazendo com que esse líquido seja direcionado, né, siga em uma direção só. Esse conjunto entre aí a vasoconstrição, né, entre essa constrição, né, essa contração do músculo liso e a atuação dessas válvulas é o que a gente chama aí primordialmente de bomba linfática. A bomba linfática ainda pode ser influenciada por outras forças, como por exemplo a contração do músculo esquelético corporal.
Então, se eu tenho vasos linfáticos, por exemplo, passando aqui nos músculos dos braços, e aí esse músculo do braço ele está contraindo, essa contração pode apertar também esses vasos linfáticos, aumentando aí a propulsão da bomba linfática. Essa contração ela pode estar acontecendo, por exemplo, devido ao movimento de parte do corpo. Então, movimentos de parte do corpo vão também influenciar a bomba linfática. A pulsação de artérias adjacentes aos vasos linfáticos também pode influenciar. Então, lembra, a artéria ela tem aquela parede grossa, calibrosa, cheia de músculo. A contração dessas artérias, se o vaso linfático está encostadinho nela ali, também vai influenciar o funcionamento dessa bomba linfática, né? Empurrando o líquido. Além disso, pressão dos tecidos do corpo por objetos externos também pode influenciar os vasos linfáticos, ajudando eles a empurrar o líquido ou até, né, contraindo esse vaso linfático, fazendo com que o líquido fique preso ali. Então, por exemplo, se eu coloco uma liga aqui no meu braço, amarrando o braço, como costumeiramente é feito, né, durante o exame de sangue, a gente tem influência não só sobre os vasos sanguíneos, mas também sobre os vasos linfáticos presentes aqui no local. É uma coisa que eu quero que vocês gravem bem, não se esqueçam nunca mais na vida de vocês. O sistema linfático ele vai desempenhar um papel chave no controle da concentração de proteínas, do nosso volume sanguíneo e da pressão do líquido intersticial. Então, relembrando aqui as forças de Starling. A gente tem a pressão no capilar, né? Aumento de água dentro do capilar vai jogar água para fora. Aumento de água no líquido intersticial vai jogar água de volta para o capilar. Pressão colodosmótica é quando ela aumenta no capilar, né, maior quantidade de proteínas e macromoléculas aqui no capilar, a gente tem entrada de água. Quando ela aumenta no líquido intersticial, a gente tem a saída de água. E aí, vejam bem, quando as proteínas vazam do capilar para o líquido intersticial, é muito difícil para o capilar recuperar essas proteínas, porque a parede do capilar ela não é tão permeável a proteínas. Com isso, há uma tendência das proteínas se acumularem no líquido intersticial. Se essas proteínas se acumularem no líquido intersticial, vai aumentar muito a pressão colodosmótica do líquido intersticial, fazendo com que eu tenha um grande vazamento de água do capilar para o líquido intersticial. Isso reduziria o volume sanguíneo, podendo alterar a pressão arterial e também faria com que houvesse esse acúmulo de líquido ali no tecido e em tecidos como, por exemplo, os pés, no qual já tem, né, aí uma ação da gravidade dificultando aí a subida desse líquido, isso poderia causar inchaço nesse tipo de tecido. Depois a gente vai ter uma aula para falar um pouquinho, né, sobre essas ações, né, quando a gente falar da gravidade sobre a pressão arterial. Mas imagina aqui que se eu não tivesse uma forma de recaptar essas proteínas e macromoléculas, eu teria os tecidos aí inchados, né, por acúmulo de líquido intersticial. No entanto, o sistema linfático ele vai entrar para fazer justamente essa função, captar as macromoléculas que não podem ser recaptadas pelos capilares e o excesso de água, e aí ele vai circular e vai jogar essa água de volta lá para o nosso sistema circulatório. Então, uma pequena quantidade de proteínas ela vai estar sempre extravasando do capilar para o líquido intersticial. E aí isso faz o deslocamento das forças de pressão colodosmótica. Com isso, a gente tem a filtração de líquido para fora dos capilares sanguíneos, elevando a pressão do líquido intersticial, aumentando assim a velocidade do fluxo linfático. Então, de uma maneira, né, menos óbvia do que o fluxo nos capilares, o sistema linfático, o fluxo linfático, ele também vai estar sendo influenciado aí pelas forças de Starling, certo? Por fim, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. O sistema circulatório e o sistema linfático eles estão intimamente relacionados e grande parte das funções do nosso sistema circulatório, assim como o volume sanguíneo e a concentração de proteínas no nosso plasma, depende da circulação linfática. Bom, pessoal, era isso para a aula de hoje. Não deixem de me mandar as suas dúvidas e a gente se vê na próxima aula.